começarmos, vamos fazer uma breve oração pedindo para que Deus venha abençoar o casamento da igreja. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós se colocamos diante da tua presença e pedimos a presença do Senhor neste momento. Casamento, meu Pai, da Keila e do Paulo. Pedindo a sua presença neste lugar, neste momento, que o Senhor venha consagrar e abençoar, meu Pai, este casal. Em nome de Jesus Cristo, peço a bênção, meu Pai, sobre este casal. Em nome de Jesus Cristo. Todos convidados podem se assentar. Só fica os olhos. Vamos dar início a esta cerimônia de casamento. Paulo e aqui, né? Muita ansiedade. Mas graças a Deus, Deus preparou tudo e eles estão aqui para cumprir uma ordenança de Deus. Porque um dos maiores projetos de Deus é a família. E isso começou lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou o primeiro casal na face desta terra. Mas antes de nós começarmos, eu queria ler breves palavras sobre o que é o casamento e para que serve o casamento. É algo que vem da parte de Deus. E como que deve se comportar o casal. Né? Eu sei que eles enfrentaram muitas dificuldades, né? Mas estão aqui. Então vou ler em breves palavras o que significa o casamento e o que é o casamento. O casamento é um estado honroso, estabelecido por Deus e santificado pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando os fins para os quais foi ordenado. Isto é, para o companheirismo, apoio e o consolo que os cônjuges devem proporcionar um ao outro enquanto viver. O casamento foi ordenado por Deus para dar continuidade à sagrada família e para os filhos que são herança do Senhor, e que sejam criados com retidão e com respeito. Porque a família foi constituída para ser uma bênção. Um dos maiores projetos de Deus é a família. E isso começou lá no Jardim do Éden. E hoje Deus quer abençoar este casal. Paulo e Keila, que estão se unindo para construir uma nova família. Uma família abençoada. Uma família protegida pela presença de Deus. Paulo e Keila. Olhando para vocês, sentimos o quanto estão entusiasmados em celebrar e beneficiar este novo aprendizado. Quando amamos o nosso par, queremos dividir, multiplicar e somar o que temos de melhor. O casamento feliz é aquele que, antes de tudo, não busca a sua própria felicidade, mas constrói um ambiente ideal para que ela faça morar. E este é o desafio, Paulo e Keila. Zelar, compreender, ser amigo, amiga, leal, ser um bom ouvinte e uma boa ouvinte, ter sonhos e planos em comum, ou ainda ajudar um ou outro a realizar seus sonhos. São apenas algumas das virtudes que serão exigidas
para um relacionamento saudável e próspero. Então, para que venhamos a confirmar que o casamento é um projeto de Deus, gostaria de compartilhar na palavra do Senhor o que está escrito sobre o primeiro casal lá no Jardim do Éden. E isso é um projeto que veio desde o Jardim do Éden. Então, eu vou abrir a palavra do Senhor. Eu peço, por gentileza, todos prestem bem atenção. No livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus fala sobre o primeiro casal sobre a face da terra. O primeiro projeto de Deus é a família. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, e no verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivendo, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomando uma das suas costelas, acerrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Então, como nós acabamos de ver na palavra do Senhor, este projeto começou no Jardim do Éden. A constituição da primeira família para ser uma bênção. A palavra do Senhor está dizendo que Deus fez Adão cair num profundo sono. Porque o homem não foi feito para andar sozinho. O homem não podia andar sozinho. Por isso Deus fez com que ele caísse num profundo sono, e da costela de Adão formou a Eva. Uma coisa interessante que nós podemos ver que não foi do peito e não foi das costas que foi tirado para fazer a Eva. Foi do lado. Isso significa que a mulher deve ser companheira do seu esposo, deve ser amiga, deve andar junto, né? Compartilhar de coisas boas e ruins que possam acontecer, um ajudando o outro no momento da fraqueza, porque vai haver momentos que o Paulo vai estar fraco, mas aquele vai estar forte. E a Bíblia diz que aquele que está forte ajuda o mais fraco. É por isso que é preciso ter um casal para um ajudar o outro a se levantar. Agora, o que nós notamos aqui na palavra do Senhor, nós vemos que o inimigo já vem lutando desde o Jardim do Éden. Então, neste momento que Deus preparou eles estar aqui cumprindo a ordenança de Deus, o inimigo não está contente, mas por outro lado, o Senhor Jesus Cristo está. E todos nós que estamos aqui também estamos. Porque quem sabe eles passaram muitas dificuldades, ou estão passando, eu não sei. Mas a partir desse momento começa uma nova história. Começa uma história que, acima de tudo, tem que ser abençoada pela presença de Deus. Porque nós vemos que quando o inimigo entrou no Jardim do Éden, saiu a presença de Deus sobre o casal, sobre Adão e Eva.
E houve consequências que afetaram até os seus próprios filhos. Caim matando Abel e outras coisas mais. Mas para o Paulo e para aquele, vocês têm que projetar coisas boas, coisas vitoriosas. Vocês nunca podem pensar no negativo. E todos os projetos vocês devem colocar e apresentar diante de Deus. Mas para um casamento ser bem sucedido, precisa de alguns ingredientes, né? Porque hoje nós vemos muitas pessoas que casam e já se separam. Mas aquilo que Deus uniu não separa o homem, somente a morte pode separar. Nós estamos pedindo a presença de Deus nesse mundo. Um dos ingredientes que precisa ter, talvez que é o principal do casamento, é o amor. Se não tiver amor, não adianta. O amor, ele supera tudo. Se eu for perguntar para o Paulo, você ama Keila? Ele vai falar, eu amo. Se eu for perguntar para aquele, você ama o Paulo? Ele vai falar, eu amo. Mas quem ama, tolera. Quem ama, suporta. Quem ama, perdoa. Porque haverá momentos que haverá algumas indiferenças. Até porque uns saíram de uma família e outros de outra, tem costumes diferentes, né? Talvez o Saulo goste de uma comida mais saudável e ela não. Talvez a Keila goste de uma comida mais saudável e ele não. Mas vão entrar num acordo, né? E quem ama vai superar tudo isso. E principalmente com a presença de Deus. Um dos ingredientes é o amor. Ele vai superar tudo na vida de vocês. Deus é amor. E ele é preciso que esteja o amor dentro do casamento. Outro ingrediente que tem faltado em muitos casais é a confiança. Para se ter confiança, precisa ter compromisso. Honrar um ao outro. Aonde vocês forem, vocês têm que honrar um ao outro. Dentro dos seus compromissos dentro de casa ou fora de casa. Para não virar desconfiança. Porque nós vemos muitos casais se separando, porque há um ciúme, muitas vezes, que é normal. Todos nós que somos casados, eu, por exemplo, eu tenho ciúme da minha esposa. Ela tem ciúme de mim, né? O Paulo tem ciúme dela, tem ciúme dele, mas nunca um ciúme tão doentio, que não procede da parte de Deus. E é por isso que tem muitos casais que se separam, porque começa o ciúme doentio por falta de confiança, por ter deixado alguma brecha atingir essa confiança. Por isso precisa ter confiança. É um dos ingredientes. Outro ingrediente para o casamento bem sucedido é a compreensão, o diálogo. E é isso que tem faltado em muitos casais. Conversar. Haverá momentos em que, por exemplo, a Keila vai estar mais nervosa, né? Mais explosiva. E o Paulo vai chegar no serviço e vai ver que ela está assim. Mas ele vai ter que ter um autocontrole, né? Para não soltar palavras que venham a agredir. Porque muitos casais, no momento que o sangue está toda aberta, possa dizer, soltam palavras e as palavras machucam. E tem muitas pessoas machucadas porque não sabem usar as palavras. Porque não pede a direção de Deus no momento de dificuldade. E não tem uma compreensão, não sabe dialogar, né? Então muitas das vezes agem pela razão, e a razão não vem de Deus. Muitas das vezes nós temos que se fazer de perdedores para ganhar. Às vezes eu tenho razão, às vezes o Paulo vai ter razão, mas ele vai fazer de perdedor para ganhar. Às vezes a Keila vai ter razão e ela vai se fazer de perdedora para ganhar. Porque muitas vezes nós temos razão e falamos tudo que vem. E nesse momento nós colocamos tudo a perder. É nesse momento que acontece o divórcio e a separação. Então não pode faltar a compreensão.
E acima de tudo, fidelidade, né? Fidelidade com a família, fidelidade com os filhos, um compromisso que vocês têm um com o outro. Isso é essencial para que o casamento venha ser bem sucedido. Outra coisa, todos os projetos que vocês forem apresentar, devem apresentar diante de Deus. Nunca façam nada fora da direção de Deus. Amém? Então, diante dessas palavras, eu vou pedir por gentileza o Paulo, que aquele segure na mão um do outro, de frente um do outro, olhando nos olhos um do outro, porque agora eles vão fazer os votos de compromisso e de fidelidade, que representa este casamento. É um juramento, na verdade, que o Paulo vai fazer para a Keila e que a Keila vai fazer para o Paulo. Amém? Então eu vou começar com o Paulo primeiro. Paulo, você promete diante de Deus e das testemunhas receber a Keila como a sua legítima esposa, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade e na saúde, na prosperidade e na adversidade, e ser fiel esposo enquanto viver? Meu baixo, né? Sim. Tá bom, outra palavra. Keila, você promete diante de Deus e das testemunhas receber o Paulo como seu legítimo esposo, conforme que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, protegê-lo na enfermidade e na saúde, na prosperidade e na adversidade, e ser fiel esposa enquanto viver? Não prometeu, diante das testemunhas e diante de Deus, né? Então agora eu vou pedir por gentileza a entrada das alianças. Vou pedir por gentileza a entrada das alianças, né? Então, essas alianças que vocês estão celebrando representam os votos de compromisso e de fidelidade que vocês acabaram de fazer um ao outro. Na verdade, a aliança é só um símbolo, porque a nossa verdadeira fidelidade está nas nossas atitudes, a cada atitude. Né? Então, quando vocês olharem para essa aliança, vocês vão lembrar desse dia e dos votos de compromisso que vocês fizeram. Compromisso de fidelidade diante de Deus e das testemunhas. Então nós vamos começar com Paulo, que vai colocar a aliança, né? Mas antes, repita comigo, Paulo. Com esta aliança, eu me caso com você. E através deste ato, eu declaro diante de Deus e das testemunhas que a recebo como minha esposa e serei fiel esposo. Pode colocar a aliança no dedo do lado. Com esta aliança,
Eu me caso com você. E através deste ato, eu declaro diante de Deus e das testemunhas que eu recebo como meu esposo e serei fiel esposo. Vou colocar o dedo no meio. Agora eu vou pedir por gentileza. Vocês coloquem a mão sobre o altar e se ajoelhem. Pedi por gentileza que todos os convidados se coloquem em pé. Então, nós vamos fazer a oração para consagrar as alianças. Para que Deus venha abençoar esse casal, esta nova família, os seus projetos, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Amém? Então eu peço que, por gentileza, todos os convidados estendam a mão em direção a eles. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Pai, eu apresento Paulo e a Keila, que estão cumprindo a ordenança do Senhor neste matrimônio. Eu peço a bênção do Senhor sobre este casal, meu Deus, que o Senhor está unindo pelos laços matrimoniais, que o Senhor abençoe seus projetos, que o Senhor abençoe esta nova família, a história que o Senhor tem para esta família, que a presença do Senhor esteja sobre este lar, meu Pai. Eu agradeço pela vida deles neste momento, que o Senhor dê força para eles, meu Pai, nos momentos de dificuldade, que o Senhor abençoe e consagre este dia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, convidados. A qualidade de ministro do Evangelho, diante de Deus e das testemunhas, eu vos declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o que Deus uniu, não se separe o homem. Os noivos podem se beijar e as palmas para Deus.